Você está aproveitando o tempo ou está desperdiçando sua vida? Hoje a gente vai falar aqui, procurar ser bem rápido, uma coisa bem prática mesmo, bem prática, aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. Isso está em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Eu vou ler para vocês, mas é uma coisa assim bem prática mesmo, né? Vamos ler lá. É, Portanto, Paulo está falando aqui, né, na carta, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, nécios é estúpido, né? E sim como sábios, nécios é estúpido, tolo, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. A gente vai falar sobre esse termo aqui, remir, né? Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? A gente tem que aproveitar o tempo porque os dias são maus. Remir quer dizer você tirar o melhor proveito, você aproveitar as oportunidades, né? Porque os dias são maus. Então, vamos conversar aqui sobre cada aspecto que ele fala. Quando ele diz aqui andar, né? Andar é seu estilo de vida, né? Como que é o seu estilo de vida? Aqui a gente não está cerceando nada, não está criticando nada, não tá tolindo nada. Você tem um estilo de vida. Por exemplo, vamos fazer uma analogia do que a gente tem visto por aí na última semana. O que a gente tem visto por aí? A gente viu a morte de um cara importante, do Charles Kirk, e tudo bem, mataram ele, judiação e tal, mas o que veio depois? Nossa, a gente viu tanta coisa que aflorou o ódio das pessoas, entre as pessoas. Aí eu pergunto, será que isso agrada a Deus? Deus, ele criou tanto o Charles quanto o Zé, o Mané, ou até o cara que o matou. Por que esse ódio tanto, né? Por que esse ódio assim? Nossa, que ódio! O cara foi lá e matou o cara, né? Isso é andar, né? Prudentemente, como ele fala aqui, vede, portanto, vede prudentemente como andais, que estilo de vida que você tem. É um estilo de ódio. Mas o cara não pode ter uma opinião diferente de você. Às vezes você é de um time, o cara, antigamente existia uma rivalidade entre times, né? Mas hoje eu não acompanho muito futebol, mas hoje eu vejo que parece que são todos contra o Corinthians. Eu moro num bairro aqui, meu bairro é um bairro que chama Vila Romana, né? Então tem muito italiano. Então, antigamente, quando tinha um jogo do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, a gente sabia quem era palmeirense, quem era corintiano. Hoje não. Hoje, quando é São Paulino, vai ao Corinthians, o Palmeiras vai ao Corinthians, quando está jogando com o Atlético vai ao Corinthians. Mas então, assim, pô, tem um amigo palmeirense, vou romper relações com ele, se o cara é meu amigão, como é que é isso? Que ódio é esse, né? Que estilo de vida é esse? A gente viu também aí essa questão do INSS, né? Um cara que roubou bilhões, um cara, né, que tinha uma certa formação universitária, um cara com diploma. Não sei como é que ele conseguiu esse diploma, se o pai e a mãe trabalharam feito loucos para pagar um diploma para o cara, e o cara vira um bandido. O cara tem um estilo de vida que é ladrão, roubou aposentados, né? Roubou e aí o cara ostentava na internet, ainda punha na internet uma caixinha de relógio que valia 17 milhões. O cara, eu gosto muito de moto. O cara tinha duas motos lá que eu nunca nem vi aqui no Brasil, né? Motos de 500 mil reais. Uma lá foram feitas 161 motos no mundo inteiro. Era uma moto que, inclusive, levava a assinatura do Senna, do Ayrton Senna. Custava 620 mil reais a moto. Quer dizer, que estilo de vida que é essa? Será que isso glorifica a Deus? Não estou dizendo que você não possa ter dinheiro, não possa se divertir, não possa viajar,
não possa conhecer lugares maravilhosos. Pô, lugares maravilhosos, Deus criou todas as coisas. Você vai para um lugar, um mar maravilhoso, você glorifica a Deus porque Deus criou aquilo. Ou você vai numa montanha cheia de neve, você olha aquilo e fala assim: meu Deus, olha a criação de Deus, olha como Deus é maravilhoso. Mas não, você vai lá e fica ostentando no seu iate, nos seus carros, no seu. Que estilo de vida é esse? Então, quando ele fala aqui, ó, vede prudentemente como andais, andar é o estilo de vida. Aí ele fala embaixo aqui, ele diz assim, ó, não como nécios, não como tolos, né? Não como estúpidos, sem direção, sem discernimento. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou, ou para que eu estou destilando esse ódio em cima ou contra pessoas que pensam diferente de mim? Isso está certo? Eu estou sendo sensato ou insensato? Eu estou agindo com sabedoria ou estou agindo como um tolo, como um nécio, como um estúpido, né? Como ele fala aqui. Então, a gente tem que viver como sábios, como ele coloca aqui, ó. Não como nécios, e sim como sábios, viver de forma consciente, guiada pela vontade de Deus, né? E não reagindo às circunstâncias, né? Ah, o cara matou, então eu sou contra ele, vou aqui na internet, no mundo, e vou falar, vou dar meu apoio. Pô, está destilando ódio. Para que isso? Porque a sua opinião diverge da dele? Está errado. Deus criou você e criou ele. A Bíblia fala em amor. E amor, veja bem, só um parênteses aqui, amor não significa que amor é diferente de gostar. Às vezes você não gosta do seu vizinho, por exemplo. Você não tem prazer em estar com ele. Você não tem prazer em estar na companhia dele, porque ele é uma pessoa iracunda, ele reclama de tudo, ele, né, xinga, ele te ofende e tal. Mas você ama ele. Por que você ama ele? Como é que ama ele? Pô, o cara passou mal. Não tem ninguém para levar o cara no hospital. Pô, vou deixar o cara morrer? Não, vou pegar ele e vou levar ele no hospital. Pô, é uma senhorinha que é rabugenta, reclama de tudo, e foi sair com o carro, furou o pneu dela. Ela não sabe nem onde fica o estepe, nem onde fica o macaco. Aí você vai ver ela lá e não vai ajudar. Isso é amar, né? Por isso que a Bíblia fala: amai os seus inimigos. Não é que você gosta do seu inimigo, você quer estar na presença dele. Não é que nem um amigo que você fala: ô, vem cá, vamos tomar um café, vem na minha casa jantar, vou na minha casa almoçar, vamos sair juntos, tal. Isso é gostar, pô, eu gosto de estar naquela companhia. Agora, amar é diferente. Não é odiar, não é querer matar a pessoa. Isso está errado. Fecha parênteses. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que a gente não deve viver reagindo às circunstâncias. A gente deve amar, viver como sábios, né? Então, assim, a gente não vive de qualquer jeito, né? A gente tem que viver refletindo sobre como que as nossas escolhas vão honrar ao nosso Deus. Ele criou você, ele criou a mim. Como que a gente vai honrar ele? Apedrejando as pessoas, xingando as pessoas, ofendendo as pessoas, tendo um ódio mortal das pessoas. É errado isso. Totalmente errado. Então, o versículo 15, ele trata disso aí. Vede prudentemente como andais, quer dizer, o seu estilo de vida. Aí, ele fala assim, ó, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir, né? É tirar o melhor proveito, é aproveitar o máximo. E aqui tempo, gozado que a nossa língua portuguesa, ela não é tão rica quanto a grega, né? Então aqui tempo aqui não quer dizer, não está escrito na palavra. Eu tenho um livro aqui que é grego, né? Uma Bíblia aqui que é grega. Eu vou procurar, às vezes, alguns termos em grego. E tempo aqui não está querendo dizer cronos, aquele tempo do relógio, sabe? Minuto, segundo, hora. Não. Ele está dizendo, o termo aqui significa kairos, é oportunidades, é aproveitando as oportunidades. Sabe, gente, uma vez já foi feito alguns estudos, né?
onde quando você tem a oportunidade de ajudar alguém, no que for, seja no que for, eh, você se sente bem. Por que que você se sente bem? Porque você, né, tá: "Pô, olha, eu aju", não, porque Deus se agrada disso. Deus se agrada ajudar qualquer coisa, ajudar uma pessoa que atravessar a rua, ajudar uma pessoa até financeiramente. Uma vez, eu quando meus filhos eram pequenos, eles ganhavam muitos presentes. Eles ganhavam tanto presentes que eles não tinham nem condição de brincar com tudo aquilo. E eu conversava com a minha mulher e falava assim: "Meu, isso não está certo, não está errado, mas a gente não pode proibir os outros de dar presente, né". Como eles são gêmeos, então vinha presente, e já nossa, vinha muito presente. Aí eu falei: "Pô, vamos dar presente, vamos num lugar, numa creche", vou falar. E aí nós achamos um orfanato e a gente ia lá. E eu levava eles, para que eles pudessem dar aquilo que eles tinham ganhado, compartilhar com uma criança que nem pai não tinha, né. Foi um aprendizado tão grande para eles e para mim. E eu sempre que eu saía de lá, eu falava com a diretora assim: "Tá precisando de alguma coisa?" Ela: "Não, obrigado, Marcelo, obrigado, tal". Ela: "Tá precisando de alguma coisa, tal?" Até aí um dia a gente pegou uma certa intimidade, porque a gente ia, né, de 15 em 15 dias, a gente ia sábado lá, a gente tirava o sábado para as crianças brincarem com aquelas crianças. Até que um dia aquela diretora virou para mim e falou assim: "Marcelo, posso te falar uma coisa?" Eu falei: "Claro". Ela falou assim: "Olha, quando a pessoa quer ajudar, ela nunca pergunta se está precisando de alguma coisa". Ela falou assim: "Se você tiver uma pilha nova em casa e quiser dar, dá essa pilha. Se você tiver uma moedinha de 10 centavos, de 50 centavos, dá. Se você tiver sobrando meia dúzia de laranja na sua casa e você quiser, vai lá e dá, mas não pergunta". Por quê? Quando você faz essa pergunta, você está precisando de alguma coisa e a pessoa te responde: "Não". Ela falou, por exemplo, no outro dia apareceu um cara aqui com 200 quilos de peixe. Ela falou: "Por que que eu vou fazer com 200 quilos de peixe? Vou falar para o cara: 'Não, leva embora'?". Não, eu peguei, dividi em outros orfanatos e tal. Mas assim, essa pergunta ela lava a sua alma, porque você fala: "Bom, eu perguntei, não falou nada, problema dela". Não, então e eu passei por essa situação, gente. Eu passei por uma dificuldade tal que eu ouvi muito essas pessoas, mas aí entra no outro papo, orgulho, você fala: "Não, né, pô, tô precisando de tudo, tô precisando de tudo, não tenho dinheiro para mais nada, eu perdi tudo", né. Até uma cesta básica estava precisando. Mas não, quando a pessoa falou: "Está precisando de alguma coisa?", não, vai lá e dá. Então aqui, por isso que ele fala assim, ó: "Aproveita as oportunidades, remira o tempo", kairos, esse tempo quer dizer kairos, ele quer dizer oportunidades, né. Não não é tempo de cronômetro. E por que que ele fala assim: "Os dias são maus"? Porque a gente está vivendo um dia que o pecado domina o mundo. A Bíblia diz: "O príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos". Quem é o príncipe deste mundo? É o diabo, é Satanás. Ele que governa. É claro que Deus está acima de todas as coisas, Deus é soberano. Nada acontece no mundo, no universo, sem o olhar de Deus, sem a aprovação ou a reprovação de Deus. Mas o príncipe deste mundo está aqui governando. A gente já fez um estudo sobre Jó. O diabo queria pôr a mão em Jó. Deus falou assim: vai lá, pode pôr a mão nele, mas não mata ele. Então, quer dizer, ninguém toca naquelas pessoas que entregaram sua vida para Jesus se Deus não aprovar. Ninguém toca, nem o inimigo, nem o diabo, ninguém. Então, assim, os dias são maus, porque o pecado entrou no mundo. E esse pecado tá, assim, você vê, a gente acabou de falar aqui, né? A gente acabou de falar, artistas que expõem a sua opinião, querem, essa questão aí que aconteceu dia 8 de janeiro,
que comprovaram, teve julgamento e tal. Mas falaram, isso a gente não sabe, eu não estou lá. Mas falaram que existem pessoas, senhoras de idade, presas na cadeia, e estão pedindo anistia. E alguém está falando, não, não tem que dar anistia, não. Quer dizer, será e se fosse a avó dele ou a mãe dele? Eu não sei, será que é fato? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei se isso é verdade ou não. Que existem senhoras lá. Já falaram que existem moradores de rua. O cara está dormindo na praça lá e acordou na cana, preso, entendeu? Então, eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu fiquei pensando, será que é verdade? Se for verdade, se é uma pessoa que é inocente, estava lá porque o neto, ô vó, vamos lá, vamos lá fazer um. Entendeu? Não sei por que tanto ódio, porque os dias são maus. Eu não sei porque as pessoas têm tanta maldade no coração em fazer o outro sofrer. O nosso país é assim, está dividido. São pessoas, você é de esquerda, você é de direita, então tenho ódio de você, não vamos se unir. Uma vez eu sou um cara político, eu sou um cara meio apolítico, né? Mas a gente vive aqui, a gente paga impostos, a gente vê as coisas acontecendo na economia, em tudo, vê os caras roubando o nosso dinheiro, que nem esse negócio do INSS. Eu sou aposentado. Eu verifiquei lá se estavam descontando aqueles descontinhos. Ah, é R$ 28 para isso, R$ 13,90 para aquele outro. Às vezes a pessoa nem vê, nem sente, porque é tão um valorzinho tão insignificante, mas de milhões de pessoas, os caras roubaram bilhões. Então, gente, a gente tem que aproveitar as oportunidades, a gente tem que se unir, a gente tem que governar um país ou governar a sua vida com união. Não é você falar, não, não quero saber do meu vizinho, você pode precisar do seu vizinho. Às vezes tá, pô, uma panela pegou fogo na sua casa, você precisa do teu vizinho para te ajudar. Você caiu, levou um tombo, está sozinho. Você precisa. As pessoas têm que ter um projeto para melhorar. Nosso país é tão rico, tão maravilhoso. Deus supriu isso aqui de tantas riquezas naturais, né? E as pessoas ficam com esse pensamento de ódio, de querer roubar. Tá errado isso aí, gente. A gente tem que remir o tempo, aproveitar, tirar as oportunidades, né? Então, assim, ó, o pecado domina o mundo, por isso que os dias são maus. Então, a tendência é a gente desperdiçar o nosso tempo com coisas sem valor eterno. A gente tem que pensar na eternidade, a gente tem que pensar no que Deus se agrada que a gente faça. E não a gente fazer, não, vou fazer isso, pô, vou roubar aqui porque posso ter uma vida regalada lá na frente, mas Deus vai se agradar. Agora, quando eu estava falando para você, quando você ajuda alguém, sabe, os seus olhos brilham, isso faz bem, porque o Espírito Santo se regozija dentro de você. Deus gosta quando você faz isso. E é assim, não é só ajuda financeira, às vezes é um ombro amigo, às vezes a pessoa está passando por dificuldades emocionais, ou a pessoa perdeu um ente querido. Vai lá, ajuda, seja ouvinte. Ô, meu amigo, estou aqui, não quero falar nada, eu quero que você chore aqui no meu ombro. Estou aqui para o que você precisar. Isso é interessante, entendeu? E aí, já no outro versículo, por último aqui, ó, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, assim, ó, viver sem direção é insensatez. Agora, viver segundo a vontade de Deus é sabedoria. Peraí, então, pô, pera um pouco, aí gostei. Mas como é que eu vou saber a vontade de Deus? Como que você vai saber a vontade de Deus? Olha aqui a vontade de Deus. Está aqui a palavra é para você, para mim. A palavra contém a vontade de Deus para a sua vida. Né? Existem algumas vontades de Deus que são soberanas. Puxa, eu não queria que chovesse hoje, não queria que fizesse tanto calor hoje. Isso é vontade soberana de Deus. Se ele quiser que chova, vai chover. Se ele quiser, não é porque você vai viajar. Não. Agora, a vontade de Deus para a sua vida está aqui, ó, foi revelada. Olha que interessante. Foi revelada pelo próprio Deus que te criou.
está aqui para você. E o mais legal de tudo isso é que, eu já falei para vocês aqui, nessa mesma carta aqui de Efésios, eu vou ler de novo aqui, ó, Efésios 1:13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o que? Selados com o Santo Espírito da promessa. Quando você reconheceu que é um pecador, uma pecadora, reconhece que precisa do perdão de Deus, se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida para Jesus, para que ele seja o seu Senhor e Salvador, o que acontece? Você é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer parte da sua vida, ele vai morar com você. E ele que vai discernir para você a vontade de Deus. Às vezes você está numa encruzilhada, você fala, caramba, vou por aqui ou vou por ali. A linha é tênue, é muito fina entre o certo e o errado. Coloca sempre diante de Deus, Senhor, para que lado eu vou? Eu estou numa situação difícil da minha vida. Mostra para mim. E Deus vai mostrar para você. O Espírito Santo vai te capacitar a discernir a vontade de Deus. Tenha certeza disso, né? Então, não é viver sem propósito, é viver com o propósito de agradar a Deus sempre. Então, o que que, o que que a gente pode concluir com isso, né? Por isso que eu falei que ia ser uma coisa prática, né? Pergunta diariamente, assim, a minha vida reflete sabedoria ou insensatez? Como é que eu estou vivendo a minha vida? É uma vida sábia ou é uma vida insensata? Pergunta isso para você mesmo, para Deus. Fala, Deus, me mostra. Avalia como você está usando o seu tempo. Você está usando o seu tempo para coisas eternas ou para coisas passageiras? Você está tendo oportunidades para amar as pessoas ou para odiar as pessoas? Como que você está remindo a sua oportunidade, aproveitando melhor a sua oportunidade? E aí, outra coisa, né? Eu estou buscando conhecer as vontades de Deus. Não adianta, às vezes, só você. O cristianismo, às vezes as pessoas falam assim: que religião que você é? Eu falo: não, não tenho religião. Não, mas, pô, religião, que religião que você é tal? Eu falo assim: olha, eu sou cristão. E para mim, o fato de ser cristão significa o quê? Um relacionamento com Cristo. Não é só quando eu passo na frente de um templo que eu vou lembrar, putz, Deus existe. Aí eu cumpro lá um protocolo. Ou quando chega um dia específico, hoje é um dia específico de eu fazer tal coisa, de eu cumprir um protocolo. Não. O relacionamento com Cristo é desde a hora que você se levanta até a hora que você vai se deitar. Todo momento, todo momento. Está andando de carro, pô, é legal ouvir uma musiquinha? Pô, claro que é legal. Às vezes é gostoso ouvir uma musiquinha para relaxar e tal. Mas às vezes é legal orar também. Às vezes é legal refletir sobre o que, né, Deus tem para a sua vida. Você está no ônibus, está no metrô, está andando a pé, está caminhando, está andando na esteira. Sabe, vai refletindo. Isso é relacionamento com Cristo. Você só vai conhecer Deus, você só vai conhecer Cristo quanto mais você se relacionar com Ele. Como é que você conhece a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus amigos, aquele amigo que você gosta de estar com ele? Você gosta de estar com ele porque você conhece ele intimamente. Ele sabe dos teus gostos de comida. Você fala, você não vai convidar o cara para jantar e vai servir peixe, por exemplo, para ele, porque você sabe que ele odeia peixe. Entendeu? Porque se tem um relacionamento com ele, é assim com Cristo, a gente deve se relacionar com Cristo, a gente deve se relacionar com ele e buscar saber as suas vontades para a nossa vida. Tá bom, gente, eu até passei um pouquinho daquilo que eu tinha planejado, mas eu acho que é importante a gente refletir sobre isso aí. Isso é vida prática, tá bom? E é no nome do Filho amado, Jesus Cristo, que eu oro a Deus para que Ele possa quebrantar os corações daqueles que não entregaram sua vida ainda para Jesus e possam fazê-lo. Tá bom, gente? Amém, Senhor.